todos muito bem-vindos a mais um episódio INISP Conecta. E hoje nós escolhemos um tema muito interessante, né? Principalmente que estamos em clima de Copa do Mundo, então todo mundo com vontade de se exercitar, de fazer esportes, tem os apaixonados pelo futebol, né? E então, aproveitando, nós vamos falar, nosso tema é epilepsia em movimento. Pessoas com epilepsia podem praticar esportes? E hoje o nosso convidado é o nosso querido Dr. Gustavo Mercenas, neurologista. Eu vou pedir, antes de mais nada, que ele se apresente, fale um pouquinho da trajetória dele até chegar aí à epilepsia. E também quero agradecê-lo por esse tempo e gentilmente aceitar o nosso convite para que nós possamos gravar esse tema tão interessante. Bom, eu que agradeço o convite, é muito bom falar sobre epilepsia sempre, e principalmente sobre o esporte, que é muito importante na vida de todas as pessoas e também, por isso, nas pessoas que têm epilepsia. Eu me chamo Gustavo Mercenas, eu sou neurologista, então me formei como neurologista e depois da neurologia eu fiz neurofisiologia clínica e especialização em epilepsia. E aí é uma área, embora eu atenda a neurologia geral, a minha área de atuação de especialização acaba sendo a epilepsia e a neurofisiologia. Aí com muita bagagem, né, nesse tema e nessa área. Bom, então para começarmos a discutir um pouquinho, eu já quero começar com duas perguntas, tá? Por que assim, há tantos anos, né, durante tanto tempo, as pessoas com epilepsia eram afastadas de praticar esporte, afastadas na escola de praticar educação física, né? Muitos pacientes adultos contam que quando criança os médicos davam um atestado para que não fizesse esporte, né? Então, perguntando isso, por que e já na sequência as pessoas com epilepsia podem praticar esportes? Isso é bem interessante porque realmente os pacientes eram desencorajados a fazer atividade física. Existia um medo muito grande de que o paciente pudesse se machucar ou se lesionar praticando esporte, tendo uma crise, ou que a atividade física pudesse favorecer ao aumento das crises. E as pessoas eram desencorajadas mesmo à prática. Tem até alguns dados interessantes de estudo que mostraram que, assim, se você comparar os pacientes até hoje em dia com epilepsia com os que não têm epilepsia, os pacientes que têm epilepsia, eles praticam menos atividade física de uma maneira geral. Eles são mais sedentários. Mas quando você compara, assim, a chance de um indivíduo ter lesão ou se machucar por conta do exercício físico, se você comparar a população geral com um paciente epilético, não tem diferença no risco de você se machucar. É lógico que tem as particularidades. Sim. Mas aí foi visto que isso é um mito. Então, assim, a gente não deve, de uma maneira geral, desencorajar as pessoas à prática da atividade física e de se movimentar e de ser uma pessoa ativa. Na verdade, todo mundo pode fazer atividade física, o paciente com epilepsia deve também, assim como nas outras pessoas. E Gustavo, você colocou um ponto aí que eu quero pegar esse gancho, né? Que os pacientes eram desencorajados porque talvez se acreditasse que a atividade física pudesse provocar crises ou aumentar o número de crises. Então, aproveitando esse gancho, tem alguma coisa, pode acontecer, a atividade física pode desencadear crises, a atividade física pode ser benéfica para essas pessoas? Como que você vê essa relação aí de benefício de atividade física e esportes em geral? Assim, a atividade física, primeiro respondendo será que pode provocar uma crise, a gente sempre faz uma avaliação muito individualizada. Porque dificilmente é a prática da atividade física que vai gerar uma crise, mesmo quando o paciente tem uma crise fazendo o exercício. Normalmente, na maioria das vezes, está relacionado a outros fatores,
a pessoa foi sem se alimentar, ela dormiu mal, então aquilo tudo não tomou o remédio, esqueceu, então essa ainda é a principal causa, mesmo quando faz atividade física. E aí são raros os casos de pessoas que podem ter crise porque aumenta a temperatura corporal na prática da atividade física, ou que a gente chama de hipercapnia, porque aumenta a concentração de CO2 a depender do exercício. Mas na maioria das vezes isso não ocorre, isso são avaliações muito individualizadas. Na grande maioria das vezes a gente tem um benefício na prática da atividade física. Mesmo os estudos que avaliam isso, eles mostram assim, ou reduz o número de crise ou não interfere com o número de crise. Olha, que interessante. Então, os 2 pontos, quer dizer, se tiver uma crise praticando esportes, pode ser puramente uma coincidência ou ter tido outros fatores, como os exemplos aqui foram de não se alimentar muito bem, então estar com a glicemia mais baixa, não ter dormido tão bem, ter esquecido de tomar a medicação. Então pode ser pura coincidência. Né? E esses estudos, tem outros estudos que mostram que pode até melhorar as crises. Podem reduzir a frequência das crises em quem faz a prática da atividade física. Olha que interessante. E esses mecanismos, assim, é por melhorar o sono? Exatamente como que poderia, de uma forma, talvez de uma forma indireta, não diretamente, ou diretamente, o que os estudos falam em relação a isso, a melhora da frequência das crises? Eles até dividem em 2 grupos, a melhora direta e indireta. O que é mais conhecido é a melhora indireta, porque você teria, quem pratica exercício físico, e aí já é sabido, você tem uma melhora na qualidade de vida. Você tem uma melhora do sono, você tem uma melhora da sua circulação em geral, você tem um maior controle de comorbidades, ansiedade, depressão, pressão alta, diabetes. E aí, como você melhora a qualidade de vida, você vai melhorar qualquer condição de problema de saúde que o paciente tenha e melhora também a epilepsia. Perfeito. E aí tem algumas teorias de que o exercício físico ele pode atuar em algumas substâncias no cérebro que podem ter um efeito protetor também. Olha, que interessante. No cérebro. Interessante. Então, pessoal, vamos lá, vamos se exercitar, hein? E quando o paciente, eu acredito que em muitas situações, né, escolas, academias, pedem uma liberação médica, né, para que esses pacientes possam realmente fazer o exercício com segurança, né? E quais são as considerações, o que o neurologista avalia antes de liberar esse paciente? Primeiro assim, precisa encorajar o paciente a fazer atividade física, então a gente precisa estimular. É importante tentar conversar com o paciente sobre o que é que ele gosta também, para a gente tentar adaptar, e a gente vai avaliar a condição de saúde do paciente em geral. Como médico, o neurologista deve avaliar o risco clínico dele geral, mesmo fora da epilepsia, de fazer uma atividade física, assim como todo mundo. E depois ele deve levar as considerações individuais daquele paciente, assim, qual o tipo de crise que ele tem, se ele perde a consciência durante a crise ou não, isso pode fazer uma modificação na hora de você adaptar a atividade física. Se ele tem muita crise ou pouco, como que é a crise dele, ele se recupera rápido ou não, qual que é o risco, para a gente individualizar para cada atividade. Mas no geral, fazendo essa avaliação, o paciente vai ser liberado e orientado para assim, qual é o grupo de atividade física que talvez seja mais adequado para ele, ou mais seguro. Então, como qualquer pessoa que às vezes a gente tem que fazer alguns exames cardiovasculares, um bom exame clínico, para ver as condições gerais, né? Qualquer pessoa poderia ter alguma condição que antes de ser liberada para a prática de esportes, teria que inicialmente ter um melhor controle dessa condição. Então, além das condições gerais, você vai avaliar tudo em termos de tipo de crise, frequência, números, horário também? Horário também, é super importante, porque tem pacientes que têm um padrão de ter crise em determinado horário. Isso que você falou, a gente vai avaliar para poder tratar. Às vezes você vai fazer um ajuste no tratamento, pede um tempo para o paciente para depois começar. Tá, perfeito. Então, isso a gente já subentende que mesmo se as crises não estiverem controladas,
essa pessoa pode fazer atividade física, pode praticar esportes. Pode. Certo. O que a gente vai fazer é individualizar a indicação. Tá. E a recomendação, assim, é diferente para crianças, para adultos, para idosos? Tem alguma diferença de acordo com a faixa etária? Tem uma... Esses estudos também mostraram uma coisa, só porque você falou de criança, que é as crianças que começam a praticar atividade física desde cedo, eles compararam com depois e viram que a frequência de crise é menor em quem faz atividade física desde jovem. Que interessante. Então, é bom. Muito bom saber, né? Acho que, primeiro, a prática de esporte, de atividade física é algo saudável para todas as pessoas. E ainda tendo esses estudos que, inclusive, trazem benefícios no número de crises, eu acho que, pessoal, vamos lá, vamos se movimentar, né? Muito bem. E assim, os esportes, né? O tipo de esportes. Tem esportes considerados de baixo risco, de risco moderado, de alto risco. Como que isso é dividido? Na verdade, é dividido em 3 categorias, que é baseado no risco de você ter alguma lesão ou de outra pessoa também que está junto, ou eventualmente ter uma lesão por conta da crise. E aí tem a categoria 1, que é baixo risco, que são esportes que estão relacionados a baixo grau de lesão. Então a chance de você se machucar é mais baixa. Que no geral são os esportes coletivos, então vôlei, basquete, atividades em grupo, dança, são atividades que têm um menor risco de você ter lesão e aí devem ser encorajadas. Ginástica, essas coisas também podem ser. Aí tem a categoria de médio risco, que você tem um risco já mais aumentado de ter uma lesão, e aí você vai precisar ter um pouco mais de atenção para aquele dia que você está bem ou não, que aí seria natação, ciclismo, né, levantamento de peso. Tem alguns esportes que podem conferir, se você tiver uma crise ali fazendo, um trauma maior. E os de alto risco, que são aqueles que você pode ter um risco maior, assim, então surf, natação, nadar em mar aberto, mergulho, paraquedismo, são algumas atividades que estão implicadas no risco maior, e aí você vai avaliar em cada paciente qual o risco dele ter uma lesão em cada atividade e qual a adaptação que você vai fazer. Então, se o paciente tem uma crise com maior frequência, realmente você vai contraindicar que ele faça mergulho, porque se ele tiver uma crise lá durante o mergulho, ele pode ficar sem respirar e pode ser uma lesão fatal. Agora, à medida que a gente vai avaliar individualmente, porque tem paciente que está há mais de um ano sem crise, ele inclusive legalmente ele está liberado para dirigir. O esporte de alto risco sempre vai ser de alto risco, mas eu vou poder discutir, por exemplo, eu gosto de ciclismo, tudo bem, vamos fazer ciclismo, vamos usar todos os EPIs, os equipamentos de proteção individual, vamos fazer ciclismo numa via de ciclismo, não no meio dos carros, porque se eu tiver uma queda... Então isso tudo a gente vai adaptando para cada situação. Sim. Até de preferência em grupo, porque se machucar, tiver uma crise, tem os amigos para poder ajudá-lo, socorrer, né? Exatamente. Bem interessante. E para academia, falando da academia, né? Na academia, muitas vezes a musculação, a esteira, né? Tem que tomar algum cuidado, por exemplo, né, aquelas pessoas que ainda não estão totalmente controladas para fazer a musculação, a esteira ou a própria bicicleta da academia? Idealmente, o primeiro passo é você precisa avisar, e aí você pode até pedir para o seu neurologista uma ajuda nessa comunicação, mas você precisa avisar para o seu professor que você tem epilepsia, tá? Para que as pessoas do ambiente estejam preparadas para caso ocorra. Então, idealmente, o seu professor sabe, e se possível, você fazer uma atividade física supervisionada, e para que o ambiente se torne mais seguro e você não fique impossibilitado de fazer. O ideal é que você faça. E também aquela coisa que a senhora falou já sobre o horário, qual que é o melhor horário.
se eu vou bem alimentado, se eu estou bem naquele dia, como que tá, se eu acabei de ter uma crise, eu não vou naquele momento. Então a gente procura o melhor ambiente para a prática de atividade física para ser um ambiente mais seguro. Mas assim, sendo supervisionado, o professor sabendo que tem epilepsia, tomando os cuidados de se alimentar bem, dormir bem, ir bem hidratado durante a prática, respeitar os limites do corpo para se sentir bem durante a prática, a gente já minimiza muito o risco de qualquer complicação. Tá. Então sempre esses cuidados, assim, em termos de alimentação, medicação, sono, horário de crise e as pessoas, ou pelo menos o professor na academia, saber para poder supervisionar e auxiliar a pessoa caso alguma coisa aconteça. Isso vale para todos os esportes. Então, assim, alguns pacientes são liberados para fazer natação. O professor da natação está sabendo. Tem clube que tem bombeiro para resgate. Então, assim, a escola também, super importante, porque vai fazer educação física e quer que faça, tem que fazer. E é importante que pelo menos os responsáveis saibam. E aí, assim, você falou aí umas 2 vezes na natação, né? Como que fica, porque, assim, eu imagino ter uma crise jogando futebol. Caiu, vamos colocar uma situação, muitas vezes vai cair, não vai acontecer nada, mas vamos colocar que caiu e rompeu um ligamento, quebrou a perna. Tudo bem, claro, vai dar um trabalho, mas vai lá para o hospital, corrige, tudo certo. Na natação, tem uma crise dentro da água, a gente tem um risco de afogamento, não é? Então, como que fica esta relação aí, a liberação para natação, o professor da academia ou imagino que, né, como você já tinha colocado o surf, por exemplo, é alto risco. Que está lá sozinho, surfando, dificilmente alguém vai conseguir ajudar ou até conseguir ver se teve uma crise ali com aquela onda e está se afogando. Mas, assim, na natação, como fica esta relação crises e liberação e academia e professores ou outras pessoas terem que monitorar? Bom, assim, primeiro é importante, a gente sempre é sincero e divide tudo com o paciente, inclusive o risco, mas é importante saber que no momento de uma crise em que se perde a consciência, você não controla a sua respiração, você não vai prender porque você está embaixo d'água. Você vai continuar fazendo os movimentos, então tem esse risco. Então, primeiro tem uma avaliação clínica do neurologista e do paciente do controle das crises, para ver se é possível, se o risco é muito aumentado dele ter uma crise dentro da piscina. Se for aumentado, vai se evitar. Se o risco for baixo, de ele ter uma crise nadando por conta do tratamento e da característica da epilepsia, a gente vai ter que ter um ambiente mais seguro possível. Então, piscina fechada ao invés de mar aberto, ambiente onde os professores saibam e onde tem alguém atento e que possa resgatar. Então, não adianta, se for uma pessoa que não consegue tirar a outra da água, não vai dar. Então, tem que ter professor, tem que ter assistente, tem que ter gente ali perto que possa a qualquer momento tirar o paciente, mesmo naquele paciente que tem um risco baixo. Mas se ele tem epilepsia, ele tem um risco... Não é zero, né? Não é zero. Não é zero. Aí tem uma coisa só, que tem muitos estudos, tem um que especificou a natação. Aí eles pegaram 480 casos de acidentes na piscina em pacientes que têm epilepsia. E aí eles viram que desses acidentes todos, só 25 ocorreram por conta da epilepsia. Os outros ocorreram porque... Outras causas. Outras causas. Então, assim, a doutora Eliana também, a gente sempre tenta com que o paciente tenha uma vida mais livre possível, mas precisa ter responsabilidade e segurança. É claro, sempre, porque o risco não é zero, né? E nisso entra aqui uma outra pergunta que eu queria fazer. Como que a gente pode equilibrar a autonomia? Porque nós queremos quando a gente se propõe a fazer um tratamento, a gente vai olhar o paciente como um todo, né? Não só
a questão, ó, teve crise, não teve crise. Então a gente vai ver a vida, o sono, a alimentação, tá estudando, né, a vida social, tá fazendo esportes. Então, como que a gente pode equilibrar isso, ter uma vida o mais normal possível e, portanto, dar autonomia, né? Evitar aí super proteção quando são crianças aí por parte dos pais, mas ao mesmo tempo fazer tudo com segurança, né? Muitas vezes, a gente vê pais muito preocupados, né? E a criança, ou adolescente, ou até o adulto, assim, mais irritado, porque o tempo todo parece que eu estou sendo monitorado, eu estou sendo vigiado. E eu falo que sempre os dois têm razão, porque os pais estão preocupados e o paciente também quer ter a sua liberdade, a sua autonomia. Mas a gente tem que achar um meio termo aí, né? Nem faça tudo, porque aí seria irresponsabilidade. Então, como que você dosa isso, esse meio termo aí, autonomia, superproteção e segurança? É um desafio, mas eu acho que é muito o que a senhora falou, que assim, os dois lados estão certos. Então, o que a criança, quando for crescendo e virando adulto, vai ter que assumir para si é essa preocupação dos pais para poder ter essa responsabilidade, que embora ela possa fazer atividade física, embora ela tenha autonomia para até praticar de uma maneira independente sozinha, mas que ela vai precisar ter os cuidados para diminuir o risco de ter uma crise. Então aquela preocupação ela vai ter que introjetar para ter uma vida organizada e para poder ser livre também, porque se ela fizer tudo de uma maneira organizada, de uma maneira cautelosa, a chance de ela ter crise é baixa, consequentemente, a chance dela interromper a atividade vai ser baixa também. Tá. Aí vão entrando também aqueles outros fatores que nós falamos, né? Se o adolescente, criança pequena já fica mais difícil, mas um adolescente, um adulto, de ter a responsabilidade. Tomar os medicamentos, não esquecer no horário correto, fazer as horas de sono, né, como são tão necessárias, né? Eu sempre falo que o sono também é como se fosse um medicamento, né? O sono faz parte do tratamento, o sono é um tratamento. Alimentação regular, né? Evitar os excessos, não pular refeições para não ficar com hipoglicemia. Quer dizer, se também tem esta responsabilidade e passa a ter a responsabilidade de eu vou praticar um esporte, mas com segurança, né? Principalmente para o paciente que vai sofrer das consequências caso haja um acidente, né? Então eu acho que o conjunto todo é importante, a responsabilidade como um todo na sua saúde, assim, imaginar que aquilo faz parte do bem-estar e da saúde dele, né? Então eu acho que essa responsabilidade que muitas vezes ficam com os pais por muito tempo, né? Inclusive para os mais adultos, mas o próprio paciente tem que também começar a ver que é parte das responsabilidades dele. Isso. E aí o autoconhecimento vai ajudando. Então a gente orienta, assim, às vezes o paciente por algum motivo ou outro dormiu mal, ou então está gripado, teve febre, então será que hoje é o dia que eu vou me expor a essa atividade? Não, hoje é um dia melhor eu vou completar meu sono, eu vou melhorar desse quadro viral e tudo, e depois eu volto à prática. Então aí já vem o que eu também ia perguntar aqui, né? Alguma coisa que deva ser feita, que deva ser algumas recomendações que devam ser lembradas antes de fazer uma competição, né? E aí aqui nós estamos falando de práticas esportivas, estamos falando de atividade física e não falamos, mas claro que essas pessoas também podem competir, né? Então, quais seriam as recomendações antes de uma competição, antes de um treino mais, vamos dizer assim, mais intenso? Nós temos pacientes que são atletas, e hoje em dia aí as pessoas estão cada vez mais corridas, até maratonas e tudo. Normalmente o atleta ele já é mais organizado, o que já facilita a vida. Mas uma competição, uma atividade ainda mais que tenha muito esforço, de horas prolongadas,
primeiro ele vai ter que assim, ter um cuidado prévio, desde o treinamento, desde uma preparação para aquela atividade física, como uma preparação dele ter a energia para poder fazer aquela atividade. Então, uma boa refeição, que já começa na noite anterior, no dia anterior de preparo, uma hidratação super importante, tomar cuidado com desidratação, principalmente corrida longa, tudo, porque algumas coisas ele vai ter que evitar, desidratação, hipoglicemia, e fora os outros fatores que a gente já falou aqui, privação de sono, não pode ficar sem tomar um remédio, então tem que organizar os horários para que o remédio entre aí nessa rotina, e um acompanhamento com a equipe multiprofissional. No caso aí, o seu educador físico com o seu neurologista vão ter que conversar para poder entender aí quais são os limites e como que vocês vão adequar para que ocorra a prova, que ocorra tudo bem. Para esses que vão fazer competição, é interessante ter um acompanhamento nutricional também. Isso. Educador físico, nutricional, neurologista, todo mundo conversando. E até algumas vezes psicoterápico também, para poder estar bem preparado para a competição. Tá, perfeito. E muitos me perguntam sobre o que pode tomar, pré-treinos, né, algumas proteínas, pode fazer uso de qualquer, assim, vamos dizer, componente, composto aí de forma indiscriminada. O que a gente tem que procurar em termos desses componentes, dessas substâncias que as pessoas gostam, né? Eu acho que muitos querem tomar aí a sua proteína, né? Aumentar a carga de proteína, mas muitas pessoas vêm falar de pré-treino também, para render melhor. A gente vai sempre, porque assim, o que a gente quer evitar é que o paciente venha ter uma crise fazendo, o paciente mesmo não quer, imagina ir para uma competição e ter uma crise, vai acabar com a competição. Então, o que a gente vai fazer é sempre o mais seguro, por isso que tem que ter um acompanhamento nutricional. O ideal é usar uma alimentação balanceada, com alimentos naturais e tudo que é conhecido. Muitas das substâncias de pré-treino não foram testadas, então a gente não sabe avaliar exatamente a segurança. Mas alguns têm quantidades enormes de estimulantes, de cafeína, e todos eles em combinação, o que para alguns pacientes pode facilitar uma crise. Sim, então, às vezes mesmo para quem não tem epilepsia, já vi pessoas virem me relatar que fizeram uso de pré-treino e por conta dessas quantidades excessivas de cafeína, ficaram com o coração acelerado, né? E acabaram não conseguindo controlar a respiração e se sentiram assim até mais cansado, o que pode prejudicar aí o seu treino e se tiver numa competição também prejudicar a performance na competição. Então, só para alertar que a cafeína em excesso, ela pode fazer mal para qualquer pessoa, né? E claro, para quem tem epilepsia, ela pode ser um fator facilitador de crises. Então, muito cuidado com esses pré-treinos que tenham muitos estimulantes e que tenham muita cafeína. Isso. Né? E qualquer suplementação, vá discutir com a equipe que lhe acompanha, para ver se você pode fazer uso de maneira segura ou não. Ver toda a composição, né? Do que é possível utilizar. Não faz parte aqui de atividade física, mas você também deve ter aí muitos pacientes perguntando sobre os parques, né? Quando eles vão para os grandes parques, que vão andar em montanha-russa, em brinquedos que tem uma certa altura e despenca rapidamente, ou que tem muitas luzes, né? E a gente sabe que todos esses parques tem a plaquinha que pessoas com epilepsia não podem frequentar, né, ou ir naquele brinquedo. Isso daí é frequente, porque realmente, se não tem a placa, tem um som dizendo, se você tem epilepsia, se você está grávida, que você não pode. Assim, os parques, eles botam mensagens gerais. O problema é que a epilepsia é uma doença muito ampla. Então, realmente, tem aqueles pacientes que têm epilepsia e que são fotossensíveis, que às vezes algum padrão de luz pode facilitar que ele tenha crise. Então, naquele brinquedo que tem aquela exposição de luz, aquele paciente que é fotossensível não vai poder ir.
mas os pacientes que não têm a fotossensibilidade, eles vão poder ir naquele brinquedo. Só que às vezes o parque, por segurança, eles colocam para todo mundo, para epilepsia. Então, de novo, a gente sempre vai dizer, conversa com seu médico para saber, porque senão você não vai em lugar na maioria dos brinquedos. Cinema, né? Filme aí que você é 3D, 4D. Claro que tem pessoas que não tem nada de fotossensibilidade, tem aqueles outros que tem, que se sentem mal, né? E mesmo os brinquedos, assim, como o parque vai ter uma certa responsabilidade ali, alguém que está lá em cima na roda gigante ou na montanha-russa começa a ter crise, quem está aqui embaixo não vai ver, não vai conseguir parar o brinquedo para ajudar e socorrer a pessoa. Então eles também colocam isso como uma medida de proteção, tanto para a pessoa não ficar lá sozinho, tendo crise sem apoio, quanto para o próprio parque que deveria, né, ajudar, prestar uma assistência, que muitos desses parques grandes têm ambulatório. Né? Então, aí de novo, né, a questão muito individualizada. Você está com as suas crises controladas, está controlado há mais de um ano, que poderia inclusive dirigir, né, porque então vai restringir aí numa montanha-russa. Quer dizer, cada caso é um caso. Eu acho que sempre, de novo, converse com o seu médico. A dica é essa, a dica de ouro. Tá. Bom, e agora que estamos aí em clima de Copa do Mundo, falando especificamente sobre futebol, né, o que nós podemos orientar em relação à prática desse esporte, né, que é tão comum aqui no Brasil e que as crianças todas gostam, às vezes desde pequenininho já querem praticar esse tipo de esporte? Bom, o futebol é um esporte que é uma paixão nacional, mas assim, é uma atividade física muito boa. Ela é uma atividade física completa, porque tem bastante aeróbico, também tem a parte física motora. E deve ser também, e também deve ser estimulada se o paciente gosta. A gente vai sempre também, assim como as outras atividades físicas, tomar cuidado porque é uma atividade de alta intensidade. Então aquele paciente vai precisar estar bem hidratado, bem alimentado, porque é bem pesado, embora a gente tenha uma prática muito frequente, mas é bem cansativo o jogo de futebol. As crianças normalmente vão super bem, porque tem um preparo físico muito bom, mas a gente já percebe que adultos também precisam se preparar para a prática de futebol quando a gente aumenta a faixa etária. Então precisa fazer, às vezes, algum trabalho de fortalecimento de musculatura para poder manter a prática e os cuidados gerais, assim, como qualquer outra atividade física para a epilepsia. Isso é importante, né? Porque às vezes a pessoa está muito sedentária e ela já sai para jogar bola, mas ela não teve um preparo muscular, então aí vai e quer se dedicar muito, quer jogar de forma intensa, e aí ao final tanto pode sentir dores musculares como pode ter alguma lesão mesmo, né? Então é importante que tenha um preparo. Isso. E aí uma boa alimentação, um bom preparo físico e uma prática segura não tem problema. Com relação à epilepsia, tem algumas vantagens de ser uma atividade em grupo, o que deixa ela num risco baixo de lesão. Mas idealmente é bom que as pessoas saibam que você tem epilepsia, para caso você tenha alguma crise, você ser socorrido em tempo hábil. Tá. E assim, às vezes os pais, quando for crianças, tudo ficam com uma preocupação, vai levar uma bolada na cabeça, e aí a cabeça, e tem epilepsia. Isso é um mito, ou realmente é um problema? Embora ocorra, porque vai levar uma bolada na cabeça, vai ter falta, tudo, aquele trauma dificilmente ele é capaz de gerar uma crise ou uma lesão maior por conta disso. Isso pode ocorrer, mas não difere de outras atividades. É diferente de outros esportes que você tem impactos fortes e repetitivos. Então, o boxe, algumas coisas você tem um impacto muito, até o futebol americano, você tem muito trauma o tempo inteiro. Isso daí pode ter algum prejuízo.
Mas com relação ao trauma ocasional do futebol, não é nada muito específico que cause um impacto tão grande. Como com as outras crianças que estão jogando, né? Na maioria das vezes vai levar bolada e a bolada não vai causar absolutamente nada, afinal a gente também tem a caixa craniana, né? Que vai proteger o nosso cérebro, assim como para qualquer outra criança que esteja jogando, a criança com epilepsia, o adolescente ou adulto, também pode sofrer esse impacto, mas sem grandes consequências. Então, não é por conta da bolada que não vai poder jogar, né? Exato. Tá, muito bem. E aí, assim, quando a gente fala em esporte coletivo e principalmente futebol, é algo assim que é bastante interessante, porque esses esportes, né, sempre vai ter um treinador. Também, além do esporte, é muito importante para a criança aprender a conviver em grupo, né? Aprender as regras, aprender que é a vez dele, agora é a vez do amiguinho, né? Essas coisas todas. Eu acho que o esporte, além de fazer um bem geral para a saúde do indivíduo, você também tem esses ganhos em termos de aprendizado, de convivência né, e aprender que é a sua vez, é a vez do amiguinho, porque às vezes a criança pequena tem essas dificuldades, né? Muitas crianças são competitivas e querem sempre ganhar. E eu acho que no esporte você acaba aprendendo que nem sempre se ganha, né? O importante é participar. Então esse ganho também, né, vamos dizer aí em termos de comportamento, né, e ganhos de como você vai lidar socialmente com outras pessoas, o esporte coletivo ajuda bastante. Com certeza, não, perfeito. E aí eu só queria dar a dica do torcedor também, porque é Copa do Mundo, os jogos às vezes são tarde, às vezes o jogo vai ser de madrugada, às vezes as pessoas se empolgam muito, e a dica é sempre tentar organizar a rotina. Então, se o jogo é de madrugada, tenta se descansar um pouco antes, ou então dormir até mais tarde depois. Evitar, porque às vezes a gente tem muito consumo de álcool durante os jogos. Então, para o paciente com epilepsia, a gente vai contraindicar o uso do álcool. Então, a alimentação também não fugir tanto, nada com muita rigidez, mas tentando organizar minimamente a rotina para poder conseguir acompanhar toda a Copa do Mundo. Nossa, nós estamos falando dos esportistas e não havíamos falado do torcedor, né? Então é muito importante também o torcedor aí não se empolgar tanto e manter a sua rotina diária com tudo aquilo que a gente vem falando para manter um bom controle de suas crises. Bom, eu acho que conversamos bastante coisas, né, sobre este tema assim super atual e super importante, que é algo que a gente quer estimular, que é saúde, né? Atividade física, esportes é saúde. E qual é a mensagem geral que nós poderíamos deixar para os pacientes ou para os familiares de pessoas que têm epilepsia? Eu acho que, no geral, é esse contexto de que o paciente precisa ter qualidade de vida, ele precisa ter uma saúde boa, e a atividade física, ela faz parte disso da vida de qualquer pessoa. Ela é super importante, assim como sono, alimentação, ela é essencial para que a gente mantenha aí a nossa qualidade de vida. Então, a gente não pode condenar um paciente que tem epilepsia ao sedentarismo. A gente tem que, toda a equipe que acompanha o paciente, os familiares, a gente tem que trabalhar junto para que o paciente tenha mais autonomia, tenha mais independência e ele esteja bem em todos os aspectos da vida, e a atividade física se demonstra cada vez mais como um fator super importante da vida de qualquer pessoa. Então, tem que fazer atividade física todo mundo. Bom, então vamos lá, pessoal, vamos lá se exercitar, se movimentar. Bom, eu quero agradecer muito, doutor eu Gustavo, que agradeço. pelo seu tempo, pela sua participação, por essas informações tão valiosas, esses trabalhos tão importantes que você conseguiu compartilhar conosco. E a todos que estão nos assistindo, muito obrigada e aproveitem e vamos se exercitar. Um abraço e até o próximo episódio INISP Conecta.